Olá, meus irmãos, meu povo, povo de Deus, graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. Nosso tema hoje é Davi e Golias lutam até hoje. Com esse tema, creio que todos nós seremos abençoados. E nós vamos para um hino, após o hino, então, a mensagem e a oração da fé. Vamos lá. Tentaram me fazer parar na caminhada, me diziam não és nada, nem tem motivos pra viver. Mas meu coração rejeitou esse recado, pois com Cristo ao meu lado, e disse você vai vencer. Descobri que eu sou protegido, guardado de perto. Foi o soberano arquiteto que me projetou. Descobri que eu sou protegido, guardado de perto. Sou amado por Deus e por Ele eu sou vencedor. Sou abençoado, ungido pra vencer. Então eu posso abençoar, posso assim clamar a bênção pra você. A fé que eu tenho é tamanha, sei que o impossível Deus pode fazer. Sou abençoado, ungido pra vencer. Parecia que alguém tentou tirar-lhe a fé. Irmão, se mantém de pé, não desanimes de lutar. Saibas, você é bem mais que vencedor, pelo poder do Senhor, irmão, você vai triunfar. Acredite, você é a menina dos olhos de Deus. Não foi a explosão cósmica quem te fez existir. Também não foi acaso ou coincidência qualquer. Foi Deus quem te fez com carinho, então cante assim. Sou abençoado, ungido pra vencer. Então eu posso abençoar, posso assim clamar a bênção pra você. Se piso a presa dos meus pés, a terra é minha, foi Deus quem falou. Aonde estender minhas mãos, repousará a bênção do Senhor. A fé que eu tenho é tamanha, sei que o impossível Deus pode fazer. Sou abençoado, ungido pra vencer. Sou abençoado, tenho fé para vencer. Sou abençoado, tenho fé para vencer. Oh, glória a Deus! Preciosos irmãos, Deus praticamente nos obriga a crer nele. Eu vou explicar. A condição para nós agradarmos a Deus
é através da fé. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Agora, irmãos, se olharmos na Bíblia, nós vamos ver que tudo que Israel conquistou não foi através da força, foi através da fé. Então, tudo que Israel conquistou foi através da fé. Claro que eles lutaram, sim, mas se não tivessem fé, eles não venceriam. Porque sempre o inimigo foi maior. Você vai me perguntar, mas Israel não chegou a ser um país, por exemplo, no tempo do rei Uzias, por exemplo, do rei Ezequias, do rei Salomão, do próprio rei Davi, uma nação poderosa? Sim. Mas devemos lembrar que quando Davi numerou as tribos, ele estava meio que querendo saber o número de soldados que ele tinha para descansar no número de homens que tinha seu exército. E Deus não gostou. Deus quer que confiemos nele, somente nele. Então, por que eu disse que Davi e Golias lutam até hoje? Porque a situação de Davi em relação ao seu inimigo é a mesma situação nossa em relação ao nosso inimigo, ao nosso adversário. É só apanharmos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, o verso 26, 27 e 28. Vede, porém, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muito os nobres, os grandes que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, esta é a maneira de Deus, e
cada tarefa que ele nos dá, ou simplesmente seguir a vida cristã, vejam bem, esse confronto de Davi com Golias acontece frequentemente. Então, os que são chamados estão no mesmo nível de Davi. Inclusive, em Mateus 11, 25, que Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Então, se nós formos pensar que Deus só operou lá no passado, lá atrás, desta maneira, estamos enganados. Porque eu quero apanhar aqui, para vocês terem uma ideia. Em 1967, quando Israel estava na sua pátria, Israel tinha um pequeno exército. Israel foi atacado pelas nações árabes, um total de 800 mil soldados. Eu até anotei. 811 mil soldados, 1.257 caças, 3.304 tanques. Vejam bem, era 10 soldados árabes para um soldado israelita. Praticamente, a derrota, se olhar pelo prisma, pelo raciocínio, tanto é que os soldados comemoravam a vitória antes de começar a guerra. Era Golias, os árabes, Israel, o pequeno Davi. Mal tinha estado ali como um país soberano, seria esmagado pelos seus inimigos, mas a palavra de Deus, independente do tamanho ou não do Filho de Deus, que sempre vai ser menor do que o inimigo, porque Deus tem que aparecer, Deus tem que se destacar, porque quando Gideão arregimentou 32 mil homens, Deus mandou que os covardes voltassem para casa, os medrosos. Voltaram 22 mil, ficou 10. Dos 10 mil, 9.900 foram reprovados quando foram beber água. Ficaram 300. Por que Deus, de 32 mil homens, deixou apenas 300? Ele mesmo disse: se com 32 mil vocês vencerem os midianitas, vocês vão dizer que a mão de vocês é que venceu. Eu quero que vocês não tenham dúvida que é a minha mão que lhes deu a vitória. Então, para que ninguém tenha dúvida que foi Deus, então, o homem que vai para a guerra tem que ser menor
ou os soldados que vai para a guerra, tem que ser bem menor o seu número do que os soldados inimigos. Para que você e eu podemos dizer assim: foi Deus. Não é dizer como muitos falam, parece que foi Deus. Daqui a pouco nem está acreditando mais que é Deus. Não. Irmãos, é Deus desde o seu levantar até o seu deitar. Você tem que dizer, graças a Deus. Foi Deus. Foi Deus. Então, Deus gosta dessas coisas para que o nome dele seja glorificado. Ele que receba os aplausos, para que ele receba os glória a Deus, os aleluia, os louvados seja Deus. Deus quer ser exaltado. Então, quando ele faz algo sobrenatural que o homem não dá conta de fazer, nem a medicina dá conta de fazer, então o nome dele aparece e é glorificado. Portanto, esse duelo, esse embate de Davi e Golias sempre vai aparecer. Mas a vitória de Davi sobre Golias sempre vai aparecer através dos pequenos Davis enfrentando os grandes Golias do nosso tempo. Aleluia, esse mundo amaldiçoado, cheio de pecado, é o Golias que nós temos que vencer. E na primeira carta de João 4, versículo 4, diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deus gosta tanto disso, e eu gosto tanto de uma escritura, o Salmo 113, versículo 5 em diante. Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, e que se curva para ver o que está na terra e nos céus, que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para fazê-los assentar-se com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, e que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mães de filhos. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus age desta maneira para que o seu nome seja glorificado. Agora, você deve olhar para isso e lembrar que você é um pequeno Davi também. Você deve lembrar que você é um eleito e predestinado. Eleito é escolhido. Deus te escolheu, não foi agora, foi antes da fundação do mundo, tá? E te predestinou para ser igual a ele. Olha só, pretensão, ser igual a ele? Não, não é pretensão, é graça. É a misericórdia de Deus. Aos Romanos 8,
versículo 28 e 29. Porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. E aos que dantes conheceu, aqueles que ele conheceu antes, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Então, Deus te escolheu para você ser igual a Jesus Cristo, igual a Deus. Pretensão? Não. Repito, é a graça de Deus atuando na nossa vida. Agora, ele prometeu que a obra que ele começou em nós, ele a aperfeiçoaria. É promessa de Deus. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E nós sabemos que essa perfeição é a estatura do varão perfeito. Você vai ver na segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do 5. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade. Agora, não é só essa promessa. É a promessa de que esse corpo abatido será igual ao seu corpo glorioso. Filipenses 3, 20 e 21. Porque a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Senhor, o nosso Salvador, que transformará o nosso corpo abatido para ser semelhante ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de a si mesmo sujeitar todas as coisas. Mais uma. 1 João 3. Filhinhos, vede com grande amor, nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filho de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, nós o veremos. Então, preciosos irmãos, diante dessas promessas, que eu serei igual a Jesus Cristo, é porque eu vencerei todas as batalhas. E na condição que eu comecei falando, na mesma condição de Davi lutando contra Golias, mas devendo sempre lembrar da queda do gigante, da morte do gigante. Davi cortando seu pescoço, arrancando a sua cabeça com a própria espada. Assim nós venceremos. E você tem que crer nisso, tem que acreditar. Aleluia. Você está diante do que agora? De um monte intransponível? Me lembro da mensagem do profeta de Deus, eu sei. Ele disse, por experiência própria,
E eu digo a mesma coisa. Sempre que há, ou sempre que houve, uma grande circunstância que eu não posso passar por cima dela, ou ao redor dela, ou debaixo dela, Deus sempre faz um caminho e se torna glorioso. Então, para você que está diante de um monte, diante de um mar, estou dizendo assim de uma maneira figurada, diante de uma situação como a que viveu Israel, literalmente, diante do Mar Vermelho, diante do gigante, diante de um Jordão transbordando, diante de midianitas, diante de problemas que não se poderia vencer. Você tem que lembrar que Israel venceu tudo que estava diante deles através da mão potente de Deus. E você agora, diante dessa circunstância, como um câncer, como uma diabetes que está lá nas alturas, essa pressão incontrolável, sim, essa pedra no rim, dor terrível, essa suspeita aí de câncer, esse caroço no seio, esses nódulos espalhados pelo corpo, você deve olhar para isso como Davi olhando para Golias, mas não temendo Golias, mas dizendo assim: você vem a mim com lança, você vem a mim com espada, você vem a mim com escudo, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Satanás, você vem a mim com câncer, você vem a mim com labirintite, você danificou a minha glândula tireoide, você estragou meu estômago, você destruiu as articulações do joelho, do cotovelo, você colocou uma enxaqueca que não passa, você me desenganou através do médico, mas eu não estou te temendo. Eu vou a ti agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor dos Exércitos lá atrás é o Senhor Jesus Cristo hoje. Aleluia! E neste nome tem poder. Poder para destruir esse mal agora. Destruir o diabetes, destruir o câncer, destruir a catarata, destruir a paralisia, destruir esse demônio que está afrontando o seu lar, a sua família. Meus irmãos, minhas irmãs, é Davi contra Golias. O Deus de Davi é maior do que Golias. Então acredita nisso. Glória a Deus. É assim que Deus nos força a crer nele. Ou você crê nele ou perece. Porque é esta situação. Deus nunca usou alguém grandão para realizar uma obra dele. Deus sempre usou os pequeninos. E você é um pequenino escolhido para vencer a porta dos seus adversários. É promessa jurada de Deus. O anjo disse para Abraão, aleluia, a tua semente possuirá a porta dos seus adversários. E eu sou semente de Abraão. Você é semente de Abraão. Gálatas 3, do 27 ao 29. Porque todos quantos se batizam em Cristo
se revestem de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea. Todos somos um em Cristo. E se somos de Cristo, somos da descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Então não olha para você mesmo, não. Não olha nem para o tamanho do seu adversário. Olhe para o tamanho do nosso poderoso Deus. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus Cristo, você está sendo abençoado. A oração da fé, agora a palavra derrubou o gigante. A pedra na testa derrubou o gigante. Agora a oração da fé vai cortar a sua cabeça, vai arrancar a sua cabeça, vai destruir por completo este mal e você vai dizer: graças a Deus, porque eu não dava conta, eu não conseguiria, mas o meu Deus agiu e agora eu sou mais do que vencedor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Oração Hermaloide Medrado. Peço oração por mim, por minha família e por causa na justiça. O irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. A irmã Silvana Silvestre, peço oração por mim. Preciso muito da vitória de Deus na minha vida. A mãe Eunilza, peço oração por mim, por José Correia. O irmão Aldair, peço oração por minha esposa e meu filho, Leonardo. Estamos passando por lutas difíceis, mas sei que Deus está no comando. Bom, eu não estou com caderno de oração, que eu havia esquecido o computador, e minha filha trouxe até Tupã, e de Tupã eu estou em Araçatuba hoje. E não trouxeram o caderno, mas eu vou orar por todos do caderno também. Só não vou ler o nome de uma frente e verso do caderno. Maravilhoso Deus e todo-poderoso Pai, acrescenta, Pai, a fé. A fé é uma âncora que nos sustenta nos momentos de vendavais na vida, de conflitos, de lutas. É o momento que ela reage. E nós precisamos da fé que uma vez foi dada aos santos. A fé de Jesus Cristo. Senhor, para não olhar para nós mesmos, somos fraquinhos. E nem olhar para o tamanho do inimigo, que ele é forte, é o diabo, é mais forte do que nós. Mas olhar sempre para o Senhor, que está em nós, que abre porta onde não há porta, caminho onde não há caminho. Olha quantos testemunhos, Pai, quantos testemunhos de pessoas na Bíblia Sagrada que pela fé venceram reinos, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, fecharam a boca dos leões. Ó Deus, qualquer coisa que venha contra nós, nós podemos dizer que Deus é por nós. Agora, Pai Santo, abençoa, Pai, a irmã Lloyd Medrado, abençoa a sua família, abençoa, Pai, pondo tuas mãos na causa
de justiça. O irmão Walter e toda a família, Pai. A irmã Silvana Silvestre, ela precisa de vitórias. A irmã Eunilza, que pede pelo irmão José Correia. Senhor, o irmão Aldair, que pede pela esposa e o filho Leonardo. Estamos passando por lutas difíceis, mas sei que Deus está conosco. É mais alguns Davis lutando contra os Golias. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que cada doente seja curado, libertado, que cada pessoa desempregada alcance o emprego, Pai. Ó Deus, atua no emocional, no desequilíbrio das pessoas, Pai, dando a elas equilíbrio, aleluia, principalmente nas horas mais difíceis. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, amém. E abençoa também, Pai, a mãe do pastor Eliseu, a sua mãe, Pai, que ela seja abençoada, que passe esse problema que ela está vivendo. Abençoa, Pai, irmão Silas Quirino, abençoa também sua família, a irmã Cida Rosa, a irmã Simone, a irmã Desirê, a irmã Ana Carolina e a irmã Maria Valentina, o irmão Aparecido Beraldo e a esposa Nina, Pai. Deus, a irmã Helena, lá de Agudos, no nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo opera um milagre, abençoando suas vidas, lhes concedendo a vitória em todos os ângulos da vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Começou um pouquinho muito atrasado, mas deu problema aqui no computador. Ainda bem que ele funcionou. Nós tivemos 45 computadores, 45 conexões, uma média de 61 irmãos. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Noêmia Guimarães, Eni Guimarães, Elisalma, Idário, Elias Guimarães. Em Limeira, o irmão Cícero e a irmã Madalena, irmão Isaac Martins. Rubiácia, Lloyd Medrado, Queiroz, irmão João, irmã Silene. Birigui, irmã Silvana Silvestre. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Lucinete, Maria Verres, Aldair e Leila. Jaciara, Mato Grosso, Mari Rodrigues. Lins, irmão Walter. Tupã, Irene Família, Sérgio e Valdirene. Ourinhos, irmão Estevão. Manduri, Nelson e irmã Cláudia. Placas, no Pará, Janete Jarenco. São José dos Campos, Lúcia e família. Araçatuba, mãe Eunilza, irmã Solange Maia, irmã Marilza. Medina, Minas Gerais, Maura Chaves. Varginha, Minas Gerais, José Figueiredo. Pirapozinho, Leandra Góes. Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Celso Barbosa. Queimado, Rio de Janeiro, Maria Clarice, Cosmo de Paulo. Marília, Bárbara e Adão e Maria. Águas de Santa Bárbara, Leonilda Barros. Várzea Grande, Mato Grosso, Salete Correia. Getulina, Ana Gama. Anápolis, Goiás, a Manqueila. Maria Madalena. E Senador Camarado, Rio de Janeiro, o irmão José Batista, completando aqui a lista dos irmãos que se identificaram. Que Deus continue vos abençoando quando eu coloco um programa já gravado. Às vezes é porque não posso e algumas vezes é que não desceu a mensagem, porque é feito ao vivo e Deus não me dá ela antes. Me dá só na hora, e às vezes não desce. Então, eu tenho que colocar um programa gravado, mas eu sei que é a providência de Deus. Às vezes eu ponho algo gravado e recebo ligações, mensagem, por causa do programa que foi passado. Deus sabe melhor. Ele cuida de nós.
e sempre ter uma palavra para dar para cada um de nós, nos abençoando, nos encorajando, nos aprontando para a batalha. Shalom a todos, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.